Vamos lá. Ó. As recentes declarações do presidente eleito Lula têm balançado, mexido negativamente com o mercado, tá assustando muito o pessoal por aí. A história de responsabilidade ou não responsabilidade, né, do novo governo tem afetado o mercado. O primeiro discurso de Lula, com integrantes ali da equipe de transição, o Lula disse preferir políticas sociais ao invés de ouvir o mercado. E aí, na conferência do clima lá na COP, o Lula disse, vou abrir aspas aqui para ele, se eu falar, isso vai cair a bolsa, aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Frases como essa mexem negativamente. Aí vem os economistas Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, o Edmar Baca, como queiram, ex-presidente do BNDES, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda Pública. Eles publicaram uma carta aberta ao presidente eleito em que criticam as declarações recentes dele sobre principalmente responsabilidade fiscal e as críticas também à atuação do mercado financeiro. O trio já tinha declarado que votaram em Lula e eles dizem compartilhar das preocupações sociais e civilizatórias, mas eles ressaltam que as maneiras para cobrir o colchão social do país devem ser observadas para não criarem problemas maiores ao povo brasileiro. Aí veio o bombeiro, certo? O vice-presidente eleito me parece que foi eleito para apagar fogo. O que está acontecendo, gente? Só para apagar fogo. O Geraldo Alckmin, daí ontem, ele afirmou numa entrevista que o futuro governo terá compromisso com a responsabilidade fiscal, o que inclui fazer uma revisão em todos os gastos do governo previstos atualmente. Como exemplo de possíveis cortes de gastos, Alckmin defendeu que o governo reveja contratos e aprove no Congresso a reforma tributária que já está em tramitação. Vou abrir aspas aqui. É uma reforma que pode fazer o PIB, que é o Produto Interno Bruto, crescer muito e tem efeito na produtividade, na competitividade, simplifica, reduz custos e evita guerra fiscal. Haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas. Fecho aspas aqui. Para completar a história toda e para tirar um pouco dos distúrbios e também da turbulência do mercado, quem está fora da equipe de transição é o ex-ministro Guido Mantega. Ele pediu para sair por conta de que as pessoas estavam criando o caso com ele participando da equipe de transição. Você está me balançando a cabeça porque você quer começar? É isso? Kim Rafael? Faz o L. É isso, né? Apoiou, agora está eleito, faz o L. Não gostou? Faz o L. Não precisa nem sair da equipe de transição. Faz o L. Porque o novo dicionário do Lula vai ser o seguinte: orçamento secreto, emenda de relator, PEC fura-teto, PEC da transição, corrupção, conflito ético, né? Não vai dar muito tempo, 2, 3 meses, para ser a relação entre Bolsonaro e Mourão, né? Onde o Bolsonaro teve que falar muitas vezes, viu, o vice, fica tranquilo aí que o presidente sou eu. O Lula também, o Geraldo Alckmin pode até dar uma maquiadinha e tal, para tentar levar o povo até pelo menos a metade do mandato, que eu acredito que vai ter muito pedidos de impeachment aí por conta da responsabilidade fiscal, que tá sendo trocada pelo próprio presidente eleito, dizendo que vai ser agora colocada uma responsabilidade social. Ou seja, vamos imprimir dinheiro à torta direita. O importante é isso. Dívida pública? Que se exploda, é isso que vai acontecer. E aí, inflação não vai ser agora, talvez até a margem de consumo para o consumidor vai ser muito melhor, né? Ah, olha, tô conseguindo viajar, nossa, que legal, né? Bacana. E vai começar a viajar. Mas vai dar 2, 3, 4 anos, como aconteceu depois ali no começo do governo Dilma, vai estourar o balão. E quem que vai arcar com isso, né? O Lula vai estar aposentado, vai estar de boa, né? E nós? Tamo aí. Professor Jorge? Olha, Paulo, há umas questões bem importantes de observar, né? Primeiro, por exemplo, o que está proposto para o orçamento para o próximo ano. Uma situação muito clara, e todo mundo sabe que a Constituição Civil é super importante, o programa Casa Verde e Amarela, que na verdade foi a demolição do programa Minha Casa Minha Vida, sofreu um recorte de 95%. Ou seja, a proposta do governo que está aí já saindo, recortou dinheiro essencial para um setor altamente importante da economia, que dinamiza a economia. Do ponto de vista social,
o orçamento da farmácia popular passou do que era de 2 bilhões para 800 milhões, ou seja, de 2 bilhões para 800 milhões. Ou seja, temos 21 milhões de pessoas que dependem do remédio para asma, hipertensão, diabetes. Aí a frase do Bolsonaro famosa, todo mundo morre um dia, né? O que você observa, então, é que temos um presidente eleito que já tem que começar a governar, enquanto o que é o presidente simplesmente sumiu. A pergunta famosa do Willy, né? Onde sumiu o presidente? Ele sumiu mesmo. Quieto, por favor. Vocês reclamavam tanto quando ele abria a boca, agora que ele tá fechadinho, vocês estão reclamando mais ainda. Vamos respeitar o tempo de fala, Kim, por favor. Não tem problema, mas não concordo. Vamos lá. Tudo bem, depois eu vou dar tempo para você discordar. Depois eu vou dar tempo para você discordar. Vai lá, então. Tô retrocedendo o relógio, Kim, por favor. Valeu. Por favor, eu conto com a sua compreensão e com a educação que lhe foi dada. Sim, e eu conheço você. Professor Jorge. Então, o orçamento da farmácia popular, o orçamento da Minha Casa Minha Vida, ele deve ser necessariamente recomposto. E quando se fala de toda essa situação, na verdade, a bolsa subiu, a bolsa desceu, o dólar subiu, o dólar desceu, é situação de circunstâncias, porque hoje o presidente eleito não pode imprimir nenhuma das suas estratégias políticas em ação. Ele tem que construir alternativas. E a construção de alternativas é o que se está sentindo, é o diálogo e muito diálogo com a oposição que terá, muito diálogo com a situação que está, e aí os cenários propostos é com respeito ao PIB. E se está pensando, pelo que eu estive lendo ontem, dos economistas, inclusive a carta do Edmar Baixa e do Pastor e outros, é que dizem, olha, é necessário olhar para o PIB. Hoje está comprometido 77% do PIB. Esse é o fato. O governo que entra, a proposta é subir isso em torno de 80%, trabalhando com a meta de longo prazo, em que o PIB é o teto. E isso é muito interessante porque foi a estratégia utilizada na Alemanha. Portanto, não se trata de uma estratégia perdida. Aí o Kim está pedindo que eu faça o L. Eu faço ele com o maior prazer, sem problema nenhum. Agora, isso não é a questão. Porque agora há que governar para um Brasil inteiro. E, claro, a questão da construção civil, é claro que a questão social é fundamental. O presidente Lula foi eleito com duas matrizes, ou dois grandes pilares. Primeiro, a democracia. Esse é um grande pilar. As pessoas votaram pela defesa da democracia. E o segundo grande pilar é a questão social. Então, não pode um presidente eleito abandonar essas duas matrizes com as quais ele terá que governar. É garantir a democracia, o processo democrático, e Lula demonstra isso já no diálogo, claramente no diálogo, e ainda tem que cumprir uma questão social que foi abandonada nos últimos 4 anos. Já deu tempo. Ou seja, os 4 anos últimos, simplesmente as pessoas perderam salário, as pessoas perderam emprego, as pessoas ficaram com menor renda. É necessário, então, agora olhar para essa situação deixada, ou herança maldita desse governo que sai, é exatamente isso, né? Uma tragédia do ponto de vista social. Há que recuperar, e há que recuperar a confiança internacional também do país, que isso atrai investimento, e o Lula já começou fazendo isso muito bem na COP27. Fernando Tupan, o Lula fala e o Alckmin tem que aparecer para colocar panos quentes, tentar abafar um pouco a situação, melhorar a relação desse governo de transição aí com o mercado. Fernando Tupan, sua vez. Paulo Caetano, o Lula vem mostrando que é o rei de falar besteira. Eu nunca vi um cara, nas últimas 2 semanas, desde que ele reapareceu daquele sumiço que ele teve, ele já levou pânico pro mercado 2 vezes e nem assumiu. O que espera pra gente o ano que vem? Desde que o Lula venceu a eleição no dia 30 de outubro, a batata, o quilo da batata no supermercado de Curitiba pulou de 5 para 8. A cebola passou de 5 para 11. Isso são... o pimentão verde aqui tá R$20 no supermercado. Tudo causado pela eleição de um responsável, um cara que não pensa. Falta tutano pro Lula, porque falar isso, ou ele está fazendo o jogo com os amigos dos bancos.
os amigos do mercado financeiro para ganhar dinheiro. Só tem isso. Falar em Minha Casa Minha Vida foi a pior coisa que houve no Brasil, foi essa Minha Casa Minha Vida. Olha o que de dinheiro de empreiteira saiu para o bolso de político, sabe? Para manter a tal da governabilidade dos anos do PT. Você via durante os anos... Quantas matérias a gente viu de apartamentos da Minha Casa Minha Vida esfarelando as paredes. Então, o que o governo Lula fez, o PT fez 14 anos no poder, não foi muita coisa, não. Só foi propaganda, mas níveis práticos, nada. A gente não vê, por exemplo, assim, distribuição de riqueza. Nunca teve distribuição de riqueza. Você vê que o pessoal, o funcionalismo público, adora o Lula porque o Lula pensa na base dele e aumentar o salário para todo mundo. Dividir renda é todo mundo começar a ganhar igual, inclusive, principalmente, os apoiadores, o pessoal de esquerda, sabe, que devia socializar o dinheiro. E muita gente aí passa na rua lá, ó, dá milão para o cara passar o mês bem, passa lá uma família com um carrinho, dá milão para ele. Essa é a verdade. E isso nunca vai acontecer no governo do PT, porque os petistas só pensam neles e só pensam em ajudar uns aos outros. Se você não ter o mesmo pensamento, eles discriminam, eles são racistas. Eu falo isso porque eu encontrei um amigo antes de ontem, num evento teatral aqui em Curitiba, e era uma pessoa que eu gostava muito, assim, e ele pegou e ficou desmerecendo o meu pensamento. Não é isso, tem que respeitar. O professor respeita, eu respeito o pensamento dele, mas a maioria da esquerda não, sabe, são intragáveis. Vamos lá, Agnaldo Vieira, eu sei que a discussão é uma discussão ampla, bastante ampla, né? E a gente tem visões diferentes, as pessoas têm visões diferentes a respeito disso. Uns acham que o Lula tá chegando e fazendo um estardalhaço bom, outros acham que é ruim. Eu quero saber a sua opinião. O Lula até se comportou em termos de discurso durante a campanha, mas realmente tem solto aí algumas paródias que realmente repercutem, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Fez bem em colocar o Alckmin como o diretor dessa transição, né? Mas o discurso, às vezes, tem que ser muito melindroso, né? O país vive uma situação diversa e dividida, então tem que levar muito bem. Lembrando que o Lula, de bobo, também não tem nada, né? Após seguidas tentativas para ser candidato a presidente, isso nos anos 90, ele colocou de vice um empresário, né? Se não me engano, na época no PL, né, que era o José Alencar, de Minas, e também trouxe um marqueteiro, o Duda Mendonça, né? Aí tem a parte toda criminosa, mas como marqueteiro, né? Então... aparou a barba, botou um terno, deve ter falado, olha, fala mais manso, e foi aí a primeira vez que o Lula ganhou. Então, tem que ser, mesmo de esquerda, você tem que levar uma conversa mais conservadora, mais discreta. Então, ele precisa só tomar cuidado com as palavras. Ele é o estilo do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, que discursava por 2, 3 horas seguidas. 5 horas. E, então, ele tem um pouco dessa coisa, né, de se movimentar pelo palco quando está falando. Tem uma boa oratória, apesar da dicção ruim, mas tem uma boa oratória. Tem que tomar cuidado, né? Porque é muito imediato. Segundo o Ciro, é um encantador de serpentes, só para ficar claro. Essa fala de que temos que ter paciência se a bolsa cair ou não, o dólar subir, né? Isso não pode, isso reflete até na defesa que ele diz, né? Dos mais pobres, que os pobres estão com uma bolsa caindo. Isso reflete a questão econômica, reflete o dólar subindo, tudo sobe também. Então, tem que ter realmente um certo cuidado e
mais mandeirado. Deixar essa coisa de aparecer, acho que ele pode fazer um trabalho de bastidores agora, já, como está fazendo com os presidentes do mundo inteiro, enfim, e deixando essa coisa da transição mesmo para o Alckmin ser o porta-voz.